Claudionor Rosa, funcionário público federal aposentado, residência de coração e adoção e atualmente batalhando na área de preservação da identidade cultural da cidade. É uma longa história. Meu pai era ferroviário. Aí logo que eu nasci, em 41, a gente acabou se radicando em Corinto, onde nasceu o restante dos meus irmãos e aonde efetivamente eu fui criado. Quando eu vim para cá na década de 60, o motivo principal foi esse, arrumar um trabalho. Meu irmão trabalhava na usina do funil, então eu vim na rota dele. Aí, enquanto ele estava aqui, a coisa foi ficando mais ou menos. Mas logo em seguida ele foi embora, trabalhando outra obra, e eu fiquei. E aí que eu fui ver o rigor do que é ser residente. Ser residente hoje é muito fácil. Naquela época era muito difícil, porque a sociedade era conservadora, machista e preconceituosa. Mas por outro lado, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, eu trabalhava uma semana de dia, outra de noite. Na semana que eu trabalhava de noite, eu não tinha como frequentar a aula. E aí lá no funil, eu e outros colegas, a gente fazia mais ou menos o que a Fernanda Montenegro fez no filme Central do Brasil, escrever a carta para os peões. E um dos meus clientes era encarregado. Só que a gente não podia falar que ele não sabia ler nem escrever. Senão ele ficava sem moral com o encarregado. Então, o dele era em horário reservado. E em contrapartida, ele deixava eu vir à aula à noite. Muita gente escolheu Resende porque o dinheiro da passagem acabou aqui, né? Você comprava passagem de trem, chegava aqui, acabava o dinheiro, você tinha que descer. Não foi bem o meu caso, não, mas não foi muito diferente. Então, na verdade, eu não digo que tenha sido um motivo que me prendeu, mas que ajudou bastante. Eu acabei tendo uma oportunidade que muitas pessoas em Resende, infelizmente, não tiveram, que é de você conhecer pessoas, de te colocar à disposição um pouco dessa história maravilhosa. Quem é que eu tive os primeiros passos para descobrir a importância e a beleza dessa história? Pedro Braille. Pedro Braille era uma pessoa muito legal, mas jamais uma pessoa ia bater na casa dele, né? Teria acessibilidade de bater lá para perguntar nada. Eu acredito que se outras pessoas tivessem a oportunidade que eu tive, certamente se interessariam mais pela cidade, porque ainda hoje a gente fala muito, porque o professor não ensina nada de Resende. Mas o professor hoje, para produzir coisa de Resende, ele tem dificuldade, porque as coisas não são republicadas, as coisas não são divulgadas, né? Então até hoje você tem dificuldade, imagina na década de 60. Um dos choques que me levou quando eu mudei para Resende foi como é que pode uma cidade historicamente, até economicamente tão rica e culturalmente tão pobre. Porque Resende naquela época, você, apesar de ter um carnaval muito bonito e outras manifestações, mas de uma maneira geral, não tinha uma cultura para o povo. Porque na verdade essa visão também era mais pobre, um pouco meio precipitada. De repente nem é bem assim. De repente ela se bastava, quem sabe, né? Eu costumo brincar o seguinte, se eu fosse prefeito dessa cidade, meu primeiro ato seria criar uma comissão de multiprofissional, sociólogo, antropólogo, enfim, geógrafo. Que cidade é essa? Né? Quer dizer, tem umas coisas que ela foge dos parâmetros de outras. Se você fizer a grosso modo, um levantamento de Cruzeiro até Bato Piraí, por exemplo, em nenhuma cidade você vai encontrar um comportamento tão característico no campo da política como Resende. Toda essa cidade você vai encontrar de vez em quando um carroceiro que é eleito, um negro, uma mulher, não é isso? Ainda que não dê certo. Resende não, você pode ver que é mais ou menos
Não muda. Talvez o que nos falta, primeiro, sensibilidade. Segundo, uma coisa muito fácil de falar, mas muito complicada de fazer, que é essa coisa. Até que ponto eu sou responsável pela minha cidade? Será que eu eternamente não tem nada a ver? É sempre os outros? É sempre uma discussão impessoal? Você tem que fazer parte também das soluções, porque senão fica muito vago, por uma razão muito simples. Será que o jongo faz falta na vida cultural de um secretário qualquer desse aí, de um deputado? Não sei. E se não faz, eu não posso ficar eternamente esperando que outros façam. Não vai fazer. E outra coisa também, que nesse caso é complicado, que é o famoso peso político, né? Até porque, você veja bem, eu não sei como é que na prática é isso, mas qualquer obra que você faz hoje em dia no Brasil, você faz o levantamento do impacto ambiental. Não faz? É até obrigatório. Impacto cultural não tem. Então eu tenho a impressão que não é um processo muito fácil, mas a gente só vai conseguir reverter esse jogo quando a gente começar a despertar a própria comunidade. Até porque ela tem o peso do voto, né? Em última análise. Você tem ideia, semana passada eu recebi uma ligação de uma escola da zona rural que queria trazer uns alunos aqui para conhecer um pouquinho da história e tal. Sabe que a diretora veio dizer, Ronô, é quase um milagre. Tem criança aí que nem fala nada, aí voltaram contentes, porque eles estão na bandeira também. Bandeira não é só o pessoal de Resende, não. O pessoal da Vaz está lá também. Aquele pico é a nossa serra lá também. Por que não? Aí você precisava de ver eles discutindo entre eles, né, ela falando. Eu fiquei horrorizado. Isso é uma mulher que dá aula a vida inteira, né? Então quando eu vejo essas aparentemente pequenas, é que você vê que nem tudo está perdido e que a gente tem um campo a avançar. Tem que apenas se estruturar. Pelo fato do ciclo do café ter começado em Resende, passou para esse município uma importância muito grande durante um período muito grande. Até porque no início, Resende era tudo. Barra Mansa, Volta Redonda, era tudo Resende. Lógico que depois foi emancipando, mas durante muitos anos, Resende foi, ainda que informalmente, a sede administrativa disso tudo. Então não há como você fazer um trabalho hoje de história, de economia, sem tentar levantar o que sobrou desse período. E você não tem muita fonte. Teve o arquivo histórico aqui, tem uma série de jornal do século XIX que você não tem, nem na Biblioteca Nacional. Então, quer dizer, ou vem aqui ou então... E na verdade essa história toda começou aqui lá na Fumaça, com a plantação de café de um padre que trouxe as primeiras mudas da Tijuca e plantou aqui em Resende. Por esse motivo que essa história é muito pesquisada, não só para o pessoal local e até pessoas do exterior. A gente não quer ficar, não pode nem deve ficar preso a esse discurso mais bonito que é do café, do ciclo do café, que a Princesa Isabel teve em Resende, muito legal, mas há que haver outros aspectos que de repente podem interessar outras pessoas, e já que as pessoas do momento não se mostram, infelizmente, muito interessadas, a grande verdade é essa, nessa discussão, quem sabe a gente agregando novas informações, a gente consegue despertar outras pessoas para que essa coisa não pare. A gente não percebe que existem outros bens materiais que estão se perdendo. São as pessoas que morrem e não dão seus depoimentos, não dão as suas receitas caseiras, que não dão os seus remédios manipulados, não dão o seu xarope, não é isso? E agora até passível de recolher recursos, porque o Lula aprovou a lei do patrimônio imaterial. Então você pode tombar a pessoa, tombar a lenda, e é passível de recurso.
Parece que é o caminho inverso. Quanto mais se divulga fundo para isso, fundo para aquilo outro, menos na prática a gente vê. E a gente sabe que Resende tem muitas pessoas que têm muita informação, muito documento, mas que se reserva o direito de guardar para si, para a eternidade. Que é um direito dele, de repente até comprou, sei lá o que, tal. Mas isso faz muita pena, porque se ele tornar isso público de alguma maneira, e hoje em dia com essas mídias é fácil, você nem compromete o seu original, com certeza aumentaria o interesse de pessoas participando, colocando coisas novas, e não tem. E aí eu te pergunto, e o nosso compromisso com a nossa geração? O meu filho, teu neto, como é que fica? Tem que cobrar dos outros também. E não é só do vereador, cobrar da faculdade, dos colégios. É inadmissível você chegar numa escola, 20, 30 anos, mandar o aluno bater na casa da cultura, o aluno vem aqui perguntar se aqui tem alguma coisa da história do colégio. É inadmissível. É lamentável. Você pode até dizer, a gente tem alguma coisa. Vocês têm alguma coisa para completar, mas não tem nada. Nada, é complicado. E esse processo, se não for feito assim com a participação de muita gente, cultura e educação. Para mim eu tenho a impressão que por aí o resto é decorrente. Eu tive na Lira 20 anos. E ali não era opção pelos pobres, não. Era opção pelas coisas simples. E tanto é que os 2 anos antes de fechar, a Lira fez uma pesquisa, Ibope, eu até tenho o resultado lá. E o índice de pessoas que liam aquele espaço, concordando ou não concordando, era fantástico. Tanto é que eu cansei de receber indicado pelo sindicato, pessoa da região que queria escrever mais ou menos sobre, aí vinha me perguntar mais ou menos como é que era, qual era o meu laboratório, nada, como é que não era, mas que funcionou. E com o fechamento do jornal, essa coisa começou a rolar com rádio. E acabou que era mais ou menos isso. A pessoa liguei para lá que roubou cachorro, roubou galinha, mulher que largou o marido, enfim. Era um painel mais ou menos, só que muito mais dinâmico que o próprio rádio, porque era diário. Mas essa lacuna não foi preenchida. Ela acabou com a Lira. Tinha um padre aqui, o padre Tarlé, que era assim muito fafarrão, tal. E ele, numa dessas confusões, ele pediu São Benedito emprestado lá na Igreja do Rosário e trouxe para cá para participar da procissão. Só que naquele tempo, São Benedito era o santo que rendia mais esmolas. Aí quando terminou a festa, o pessoal veio aqui e falou, padre, agora a gente podemos levar o santo de volta. Ah, não, agora não vai levar mais não. Agora ele vai ser da matriz. Não, mas ele é da igreja lá. Não, não vai. E nessa confusão toda, a Irmandade do Rosário fez uma carta, a gente tem até a íntegra essa carta, o jornal é nosso lá, para a Princesa Isabel, pedindo que ela intercedesse. E ela intercedeu, mas mesmo assim a coisa rolou, e finalmente, quando vieram buscar o santo, o padre Telé falou, bom, tudo bem, levar vocês vão levar, mas tem umas despesas que ele deu aí. Ué, mas como despesa? Pelo contrário, ele deu foi dinheiro. Não, ele gastou vela, gastou flor, gastou toalha, se não pagar, não leva. Aí o delegado falou, quer saber de uma coisa, para acabar com isso, paga e acaba com essa história. Aí pagaram e levaram o santo. E esse padre era tão bonzinho que logo em seguida ele se meteu noutra confusão aí e saiu fugido, consta que até vestido de mulher, embarcou, não teve coragem nem de embarcar aqui, embarcou lá no Surubi, na estação Surubi, nunca mais voltou aqui. Que surgiu a partir de uma
iniciativa minha, foi o Museu da Imagem e Som. Que, aliás, não foi só iniciativa, não, foi uma prática. Que eu montei um museu em casa, lógico, atendendo às circunstâncias, né? E depois virou o que é hoje o Museu da Imagem e Som, que é um trabalho muito interessante. E com essa característica, ele é o único da região. Tanto é que é procurado por prefeitura de outras cidades. Não só do estado do Rio, como de São Paulo e Minas Gerais. Meu próximo projeto não chega a ser posto, mas anda perto, que é de transformar num videozinho todo o material que a gente conseguiu levantar sobre Santana dos Tocos, né? Se você quiser se apaixonar, se emocionar pela história dele, converse com alguém que morou em Santana. De repente, se Santana existisse ainda, não despertaria tanto amor naquelas pessoas. A gente vai tentar agora juntar todo esse material para poder disponibilizar para passar nas escolas, um pouquinho da história de lá, que é uma história muito interessante e que ficou submersa com a construção da barragem do funil. Santana dos Tocos era o nosso quinto distrito. Ele ficava exatamente onde é hoje a represa do funil. Na década de 60, foi desativado, a população foi indenizada por Furnas e sacrificou-se um distrito, mas em compensação Resende ganhou energia que possibilitou o seu crescimento, não só Resende como em toda a região. Só que, com a construção da represa, ao contrário do que acontece em outras obras, a Furnas fez? Ela indenizou as pessoas. Ela não construiu uma vila. Se ela tivesse construído uma vila, ela tinha mantido, de certa forma, a unidade daquelas famílias. Mas não indenizou. A pessoa pegar aquele dinheirinho, não dá para comprar grandes coisas. Cada um foi para um lado e acabou. Você perguntar onde é que foram os índios de Resende, você perguntar onde é que foram de Barra Mansa, do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde é que eles foram, né? Todo mundo sabe que esses índios eles foram, por causa da terra, foram massacrados. Existe uma corrente de historiadores, principalmente militares, não concordam, que é natural, até porque atribui-se aos militares essa carnificina, né? E o atrativo principal era o que? A terra. Aqui não foi diferente. A tribo que habitava a região que é hoje Resende eram os índios Puris. Até no alto da serra. Lá era outra tribo, os Botocudos. A gente tem até dificuldade de conversar com a criança, porque a gente sabe muito pouco a respeito dele. A única coisa que está mais ou menos registrada é que eles eram nômades, tinha mais ou menos uma localização deles lá na Fumaça, onde foi criado um núcleo para tentar domesticá-los ou catequizá-los, né? E eles rodavam por aí. E, eventualmente, eles se abrigavam numa árvore frondosa que se chamava Tiburibá, que foi o primeiro nome de Resende, né? O nome da região, e que hoje a gente está levantando o que sobrou dessa árvore, depois de muita luta, lá no Jardim Botânico. Então a gente vai tentar trazê-la para que as pessoas conheçam um pouquinho que árvore é essa. Por volta de 1744, chegou na região o bandeirante Simão da Cunha Gago e veio com a sua comitiva. E aí começa a história administrativa. A história de fato já existia, até porque já na época dos índios tinha os poceiros, meieiros, esparramados por aí. Aqui não era uma terra de ninguém. Não é correto você falar
Bandeirantes descobriu Resende. Não. Em 29 de setembro de 1801, Resende deixou de se chamar Nossa Senhora da Conceição do Campo Alegre da Paraíba Nova, que foi elevada à categoria de vila e passou a se chamar Resende em homenagem ao fidalgo português Dom José Luiz de Castro, que era o vice-rei do Brasil. O mesmo na gestão em que mandou enforcar Tiradentes. Por isso que já houve em Resende alguns movimentos de trocar o nome. É uma história também que não é muito bem contada, tal, que é a questão da academia, porque na verdade a academia não era a academia militar da Agulha Negra. A academia era a academia de Resende. Segundo consta, mudou o que falaram. É um negócio meio complicado. Como é que uma academia militar pode homenagear o cara que mandou matar um militar? Tiradentes era militar, um símbolo nacional. Então teria trocado para Agulhas Negras por conta disso. Enfim, tem até uma piada. Toda vez que a gente fala em Resende, o aluno pergunta: da onde você quer começa? Começa na academia, passa pela ponte, termina na matriz, ou começa na matriz, passa a ponte velha, termina na academia. Né? Que é quase natural. Mas você tem outros tantos pontos importantes da história de Resende, né? Muitas pessoas não gostam muito de você falar, não. Mas Resende é uma cidade racista. Talvez a mais racista da região. Hoje se fala de escravo em Resende, é um assunto mais ou menos liberado. Mas até bem pouco tempo era um assunto proibido. Porque toda vez que a gente mexe nesse assunto, qualquer que seja a sua visão de mundo, você esbarra uma coisa mal resolvida no Brasil, que é a questão do racismo. Uma das preocupações das pessoas que eram contra a abolição é que ia virar um caos. Porque a hora que você desse a alforria para aquele pessoal, como é que ia ficar a coisa social, a coisa moral, se é que eles não tinham moral, onde é que eles iam se agasalhar, enfim, o que seria isso? Só que na prática, nada disso aconteceu. Por quê? Porque aqueles escravos que já tinham sido alforriados e que de alguma maneira já estava numa situação ligeiramente diferente, se encarregaram de, como num passe de mágica, assistir aos seus irmãos. Eu nunca houve na história de Resende nenhuma outra página em que uma determinada categoria dessa sociedade recebesse com tanto carinho e com dificuldade aos seus pares. Você veja bem, se você pegar no campo da música, uma das experiências mais interessantes que rolou aqui no Vale do Paraíba, no ciclo do café, era a banda de escravos. O fazendeiro contratava um grupo de escravos, ensinava música. A ponto de alguns pesquisadores sérios até atribuir que, se não nasceu, pelo menos o chorinho foi muito alimentado, depois, antes de ganhar a metrópole, aqui no Vale do Café do Fluminense. Uma cidade que conversa com seus interlocutores, passado, presente e futuro, com certeza ela não descobriu a pólvora para ser uma cidade humanizada, mas está no caminho. Agora, quando ela não faz isso, com certeza está indo para o caminho do buraco. A gente pode até ter dúvida que uma cidade que consegue esse diálogo está buscando. Se vai conseguir, não sei, mas está na busca. E não é à toa que vocês já devem ter lido que Resende está sendo considerada hoje uma das cidades onde o crack está chegando com mais rapidez. Tem alguma coisa que tem que ser feita ou não? Há de haver uma maneira de, sem alarmar
a gente ter isso como preocupação. E aí, entre outras medidas, entre outras ferramentas, essa que a gente trabalha com ela, que é a cultura, pode ajudar bastante. Não é salvar o mundo, não, mas botar a gente na luta. Olha, eu não digo que o Resende seja mar de rosa, não. Porque cidade nenhuma é mar de rosa, não. Mar de rosa a gente constrói. Mas Resende tem, eu considero que tem umas coisas bem interessantes. Então, no somatório, eu acredito que é uma cidade muito legal e que eu já estou envolvido com ela de alguma maneira, que a essas alturas do campeonato, é a mesma coisa que ser botafoguense, não tem como mudar mais. Você tem que ganhar na vitória, bater palma, nas derrotas já, mas vamos que vamos. Não dá mais para, não quero ser mais botafoguense, vou mudar. Não tem mais como, não. Lógico, tem que ser batalhada, até porque é aqui que eu vivo. É apenas uma questão de sobrevivência com dignidade. E de você merecer, porque senão é muito legal também. O Oliveira Botelho fez, doutor não sei quem fez, fulano fez, esse cara fez. E a gente? Tá fazendo o quê? Só deixando a coisa cair? Não, vamos batalhar aí. Cada um batalhar um pouquinho, você pode ter certeza que fica mais fácil. Ou, pelo menos, fica possível. Acabou?